Rogério, boa noite. Parabéns pelo resultado. Queria primeiro que você falasse da explicação do porquê da escalação inicial, a saída domingo, a utilização pelo David Duarte, também o Eric do Caio Alexandre. O que você pensou com essa estratégia para a partida de hoje? Boa noite. Em relação ao David, nós sabíamos da força do jogo aéreo do Nacional. Joguei muitas vezes ao longo da carreira aqui, Argentina, e é um tipo de jogo que se utiliza bastante. Ele é o nosso melhor jogador no jogo aéreo, ele junto com o Gabriel Xavier, na verdade, o Gabriel machucado, lesionado. E o David tem muito boa qualidade técnica. Aliás, era o momento das pessoas refletirem um pouco e não criticar antes o jogador de jogar, de dar apoio para todos os jogadores, porque você pode ter dias ruins, você pode ter uma temporada ruim, mas as coisas podem melhorar. E eu só conheço gente que melhora com apoio e não com crítica. Se você sempre criticar, vai ser difícil. Então, o David para mim foi o melhor jogador em campo hoje, e eu acho que mostra que é mais um jogador. Todos vocês cobram, né? Um zagueiro, e às vezes nós temos que tentar dar oportunidade para quem a gente tem, porque o mercado é difícil de você trazer grandes jogadores, ou o investimento as pessoas acham que é infinito e não é, né? Cada um tem o seu limite, é uma questão de arrecadação e despesa. E o David fez, para mim, fantástica a partida dele. O Eric, o Caio, eu achei que o Caio estava um pouquinho cansado, nós conversamos antes, e então o departamento me pediu 45 a 60 minutos com ele, eu preferi não começar. E também ter o Eric nessa função, que eu sei que o Caio executa até de maneira melhor a função de primeiro volante, e o Eric executa melhor a ponta do tripé. Mas o Eric tem uma bola aérea muito importante para a gente. Então, nós tínhamos um time baixo, pequeno, e eu acho que se fortaleceu através desse tripé com Eric, David e Canu, onde a gente se sustentou. E eu acho que foi um grande pilar de solidez do time para sair com 0 no placar. Professor, parabéns pelo resultado positivo fora de casa. Você falava após o jogo contra o Inter que ia ter que recuperar os 2 pontos não ganhados, digamos assim, né? Fora de casa. Como é conseguir logo na rodada seguinte a importância desses 3 pontos fora do Brasil na Libertadores? Acho que é importante até pela história do clube. É a primeira vitória ou não? O primeiro triunfo. Bahia na história na Libertadores. Então eu acho que é muito importante até para a história do clube, para a grandeza, para onde a gente quer caminhar no futuro, ter essa experiência. E nós não ganhamos de uma equipe qualquer, nós ganhamos de um campeão de Libertadores, nós ganhamos de uma equipe que tem tradição na história e que não é fácil para ninguém vir jogar aqui, independente do momento. Não é fácil para você em Copa Libertadores, é muito difícil sempre enfrentar o Nacional. Então eu acho que o triunfo ele é mais importante pelo Bahia, pelas pessoas que torcem pelo Bahia, por aqueles que vieram até aqui, que foram muitos até, no hotel vi muita gente hoje, todo aqui no estádio, e aqueles que nos apoiaram de Salvador e que torceram para a gente, e que terão a oportunidade de domingo, pelo Campeonato Brasileiro, em outras rodadas pela Copa Libertadores, poderão estar junto da gente, passando a energia que eles tanto contagiam a gente quando nós jogamos em casa. Boa noite, Rogério. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Muito se fala do Bahia jogar uma Libertadores, uma competição que é pomposa, grandiosa dentro daqui do nosso cenário, e utilizar ela para poder conseguir pegar coisas que a gente acaba perdendo pelo caminho. Por exemplo, Bahia vem perdendo alguns gols em partidas decisivas, em alguns momentos que a gente acha que está com domínio, a gente acaba fraquejando, tomando um golzinho no final. Como uma Copa, como a Libertadores, traz essa sensação de que os jogadores precisam estar um pouco mais atentos, levar isso um pouco também para outras competições como o Brasileirão? Hoje nós vencemos por 1-0, não tomamos o gol no final. No último jogo contra o Santos nós fizemos o gol no final. Acho que o futebol é como um todo, é que a gente se baseia muito pelo que acontece, né? Se o gol acontece no final ao nosso favor, é o time da raça, é o time que não desiste, sempre se recusa a perder. Quando você sofre o gol no final, é um time que ainda não está maduro. Então existe sempre um estereótipo para uma avaliação já pré-feita para tudo que acontece no jogo. Eu acho que nós fizemos um bom jogo hoje, ainda poderíamos ter prendido um pouco mais a bola, ter ficado um pouco mais com a bola. Perdemos gols como perdemos em outros jogos, mas eu acho que a Libertadores lhe traz uma maturidade muito grande, traz uma experiência muito grande para os jogadores. E eu espero que a gente possa, não só essa, mas possa jogar mais Libertadores, que o Bahia possa jogar mais Libertadores no futuro. Eu acho que está sendo de vital importância. Sofrer um jogo em Montevidéu contra um dos grandes do Uruguai e sair aqui com o placar zerado, acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que se adquire experiência. Nós já viemos de 4 jogos, inclusive um aqui. Vínhamos de 4 jogos, viemos do 5º jogo com o Internacional, que é outro espetacular time, e hoje vir fora de casa e se recuperar
da vantagem que nós tínhamos até os minutos 38, 39 do segundo tempo foi de extrema importância. Rogério, boa noite. O jogo de hoje, mais uma vez, o Bahia abrindo o placar, começando vencendo, você jogando a ascensão contra o Vitória na Fonte Nova, no Bavi do Barradão. O Bahia começou perdendo o jogo, né? Não, agora você está falando? Sim, com a exceção desse jogo a gente começou ganhando. Em relação à sua avaliação para você, cara, você não perdeu o jogo como técnico na Copa Libertadores da América, é um resultado que é importante, é histórico. Para você, qual a importância assim, do Bahia na sua vida nesse momento, que você está fazendo história mais uma vez como técnico, né? Não, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu faço. Eu gosto muito, me dedico bastante, me cerco de pessoas boas para trabalhar comigo, de gente que tem experiência internacional, que pode acrescentar, que pode confrontar muitas vezes até minhas ideias, que eu acho que isso é importante, porque para ter gente só que diz amém e sim, é muito difícil. Eu preciso de gente que tenha contrapontos para que a gente possa fazer boas escolhas, né? E o Bahia, para mim é que as pessoas às vezes não entendem, né? Eu trabalho pra caramba e tenho um carinho especial porque eu acho que o Bahia pode fazer coisas grandes ao longo do tempo. Talvez não seja no tempo em que as pessoas... ou talvez as pessoas achem, o Grupo City entrou e... é assim, mas não é assim. Mesmo que tivesse dinheiro infinito, e nós temos exemplos na Europa. Eu acho que o maior exemplo é o Paris Saint-Germain, vivendo o que está vivendo hoje. Já teve de tudo, né? E hoje não é tão badalado no sentido de nomes. Então, assim, o City foi a mesma coisa. E nós precisamos crescer e vai levar tempo. Mas enquanto a gente puder, dentro desse momento que a gente vive, tá levando o nome do Bahia no ponto mais alto, eu acho que é importante tentar se manter entre os dois primeiros, né? Nós vamos estar no final da rodada de amanhã, independente do resultado, nós estaremos entre os dois primeiros colocados. Temos 4 rodadas, os 2 desafios em casa são importantíssimos, o torcedor tem que estar com a gente, porque esses pontos serão importantes para que a gente possa estar numa próxima fase de Libertadores. Rogério, hoje teve o sorteio da Copa do Brasil, né? E anos atrás a gente tinha um grande clássico do Norte e Nordeste, que era um Bahia e Paysandu. O que é que você pode falar desse adversário? Se hoje estava focado mais no jogo, vai começar a pensar depois a respeito disso? O que é que você pode falar também desse confronto? Eu acho que continua sendo um grande jogo, um grande clássico. O Paysandu tem a sua história. O Paysandu foi em La Bombonera e ganhou do Boca Juniors há anos atrás. Então, assim, é um time histórico também, que tem a sua grandeza dentro do estado do Pará, junto com o Remo, né? Os dois ali fazendo sempre os grandes confrontos. Mas hoje, vou ser sincero, eu até vi o sorteio, depois o Cadu me falou que a primeira é fora e a segunda em casa, né? Mas eu não juro, nesse momento, o jogo ainda é daqui a muito tempo, nós temos muito campeonato brasileiro antes, então eu só vou deixar para pensar, assim, como adversário, acho muito legal, um estádio fantástico, bom de se jogar, mas eu me limito a falar somente do sorteio porque eu não conheço. No momento eu não parei ainda para ver e nos próximos dias provavelmente ainda não vai dar tempo, porque no fim você acaba viajando, chegando, estudando o próximo, preparando, jogando. Não há tempo ainda mas vai chegar o momento, logicamente, e nós vamos nos dedicar ao que o Paysandu pode oferecer contra a gente. Ainda nessa linha de jogo, né? Hoje o Bahia conseguiu manter o placar a favor, conseguiu manter a vantagem. Quão isso é importante para essa questão mental do grupo do Bahia nesse momento em relação a seguir firme nas competições, como Libertadores, como Brasileirão, vem aí Copa do Brasil e outras competições como a Copa do Nordeste. Como é que você avalia essa questão psicológica hoje do Bahia conseguir fora de casa, pela primeira vez vencer e manter ali bem a bola aérea, como você estuda, David Duarte, mas controlar bem o jogo com relação aos aumentamentos? Eu acho que manter o 0 no placar fora de casa em Copa Libertadores é algo que é para poucos. Em poucos jogos você vem fora de casa e consegue se manter firme. Claro, tem times que são mais experientes, que jogaram nos últimos 20, 25 anos, aí jogaram 15, 16 Copa Libertadores e você vai ganhando experiência. Nós, em sentido de time, nesse século é a primeira vez que a gente participa, né? Então, nós vamos cometer talvez mais erros do que outros clubes cometeriam, mas hoje uma partida perfeita no sentido defensivo, acho que isso é de se comemorar. Fazia já alguns jogos, né, que a gente sofria gols e uma média de gols que aumentou nos últimos jogos, hoje passar com 0 foi importante. Não, só queria fazer um registro, já que eu estou aqui, e hoje faleceu, eu fiz até na rede social, mas de um dia triste para todos, eu acho que para a imprensa aqui do Nacional também, que foi um time onde Manga jogou, no Internacional, que meu pai
Tem uma história muito interessante que eu tinha 4 anos de idade, em 1977, se eu não me engano, eu tinha 4 anos, e meu pai era um fã, era contemporâneo do Manga, tem 88 anos, e eu tenho certeza que ele está muito triste hoje, porque ele me levou uma vez a assistir, se eu não me engano, posso estar enganado, um São Paulo e Operário, em 77, uma semifinal de campeonato brasileiro, e o Manga era o goleiro do Operário. Eu sei que ele me conta essa história, dentre tantas outras que ele contou. Eu estava com febre, era criança, 4 anos de idade, me levou até meio no colo com um cobertor, e eu fui com febre para ele poder assistir o Manga jogar. Então, assim, gostava muito das histórias, não pude, logicamente, vivenciar a carreira, mas eu sei que ele é campeão da Libertadores aqui em 71, pode ser, com o Nacional, né? Vários títulos, e um cara que, não vou dizer que é fundamental, mas que eu escutei história desde os meus 3, 4 anos de idade, meus sentimentos a todo torcedor do Nacional, do próprio Internacional, do próprio Botafogo, que ele teve passagens mais expressivas, fica o meu carinho externado para a família toda por esse momento triste.